Vamos lá? Curando suas feridas emocionais e resgatando sua identidade em Cristo. Vamos aprender isso hoje. Esse dia Deus preparou para você. Eu não tenho dúvida que esse dia Deus preparou para você. Então presta atenção. Os slides vão passando. Anote o que tiver para anotar. Se tiver uma pergunta, anote, porque no final eu vou abrir para perguntas. Aproveite o máximo, ok? Vamos lá. Peraí que deu uma travada aqui. Vamos, filho. Gira. Por que eu decidi fazer essa aula? Eu vou te contar por que eu decidi fazer essa aula. Presta atenção nisso. Visão profética. Eu vou fazer uma imersão presencial e online. Ela vai ser em São Paulo presencial e online vai ser para todo o mundo, certo? Para todo mundo que quiser participar. E Deus me mandou fazer essa imersão lá no início do ano, mas ele não me deu tema. E um dia eu estava com a minha equipe e nós fomos visitar o céu. Não sei se isso é natural para você, tá? Mas presta muita atenção que é para esse lugar que Deus quer te levar. Nós fomos visitar o céu. Como que nós visitamos o céu? Simplesmente fechamos os olhos e vamos visitar o céu. E tava eu, meu sócio e mais uma pessoa da minha equipe, que é o André. Nós três estávamos juntos. E nós falamos assim: vamos visitar o céu e ver a perspectiva de Deus sobre este evento. Porque tudo que fazemos não tem intuito como principal ganhar dinheiro, mas transformar vidas. Eu não faço nada que Deus não manda. Antes eu fazia. Eu queria fazer um curso, eu ia lá fazer. Hoje já não perco mais esse tempo. Então Deus manda, eu vou lá e faço. E aí eu perguntei para ele, qual é a tua perspectiva? E nós vimos juntos, tá? Alguns viram uma parte, outros viram outra, então eu vou contar a visão completa, ok? Nós vimos o trono de Deus. Nós tivemos uma experiência com o trono de Deus. Essa imagem que está aí é o que mais próximo que eu consegui chegar daquilo que vimos. E do trono de Deus saíam raios. E saía a palavra DNA. Anote a palavra DNA aí, por favor. A palavra DNA é muito importante. Saiu a palavra DNA. E dessa palavra DNA é que vinham os raios entrelaçando essa palavra e esses raios desciam para a terra e iam até o local onde vai ser o evento. Esses raios tocavam nas pessoas, pessoas eram curadas e através desses raios que estavam saindo do trono, quem tem uma habilidade visual tá vendo comigo, esses raios saíam do trono, tocavam nas pessoas e é como se elas puxassem as pessoas de volta para o trono. E nos veio a frase: de volta à origem. O que quer dizer isso, Abner? DNA de volta à origem, é o nome da imersão. Eu vou te explicar agora porque Deus me revelou depois a obra completa. Adão, quando ele pecou, ele perdeu a sua identidade que estava conectada a Cristo, ao Pai. Cristo já existia, não sei se você sabe, certo? Então lá no céu já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam. E Adão, ele foi feito com uma identidade divina, com um poder divino, com uma inteligência divina. Só que ele escolheu seguir uma vida própria. Quando ele pecou, qual é a parte que morreu dele? Espiritual. Logo, ele perdeu a identidade que ele tinha em Deus e ele se tornou um pecador. Mas Cristo morreu, ressuscitou e nos devolveu nossa identidade. Olha que louco. Cristo nos devolveu. Nós nos tornamos nova criatura. Ele nos voltou à origem. Ele nos deu de volta a nossa identidade de origem, que é filhos de Deus, que tem autoridade, que tem governo, que pode andar no poder do Espírito Santo, que pode ter intimidade profunda, acesso ao coração do Pai. Tudo que Adão tinha, nós temos em Cristo. Mas, se você parar para pensar, muitos de nós não caminhamos na nossa identidade, certo? Se você olhar para a sua vida no completo, se você olhar para todas as áreas da sua vida, a pergunta que eu tenho para você: todas as áreas da sua vida expressam abundância? É uma pergunta que eu tenho para você. Não precisa nem responder no chat, só avalia. Todas as áreas da sua vida expressam abundância? Todas as áreas da sua vida expressam que você tem uma identidade divina? Se tiver alguma área da sua vida que não expressa, então você está sendo roubado de alguma forma. E de que forma você está sendo roubado?
Uma dessas formas que você está sendo roubado é através das suas feridas emocionais. É através das crenças que foram construídas e estão distorcendo quem você é, a maneira que você enxerga a si mesmo. Então é por causa disso que eu estou fazendo essa aula, para você ter clareza de como as suas feridas emocionais distorcem sua identidade, para que você possa assumir a responsabilidade por elas e permitir o Espírito Santo agir na sua vida. A imersão, você vai ter a oportunidade de participar dela no final. É um dia exclusivo para isso. Mas independente se você for ou não, essa aula vai transformar a sua vida porque vai dar a rédea. Você vai poder tomar a rédea da sua vida em suas mãos. Se você não decidir mudar, anota isso aqui. Se você não decidir mudar, o Espírito Santo não pode te mudar. Então, o que eu estou lhe dando aqui é a capacidade de tomar a sua vida em suas mãos e falar assim: eu assumo responsabilidade sobre isso. Certo? Então vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história só para você entender quem eu sou. Alguns já me conhecem, outros não, tá? Meu nome é Abner Ramos, eu tenho 35 anos, eu fui nascido em São Paulo, sou filho de pastores, nasci e cresci num ambiente evangélico, ok? Sou muito grato, é um ambiente evangélico religioso. Embora sendo bastante religioso, eu ainda sou muito grato por ter crescido nesse ambiente. Porém, mesmo sendo filho de pastor, isso não me protegeu de viver um abuso sexual. Eu sofri um abuso quando eu aproximadamente, eu não lembro, né, especificamente de forma exata quando, mas eu acredito que eu tinha uns 8 a 9 anos, que é já essa segunda foto aqui, tá? Mais ou menos nessa idade aqui da segunda foto. Eu sofri um abuso sexual. Eu lembro da cena deste abuso e este abuso fez o que com o meu comportamento? Eu, na infância, uma criança com 8, 9 anos não deveria estar pensando em sexo, certo? Desculpa que eu não tenho muito filtro, não. Então eu falo as palavras reais. Se você está acostumado com um estilo mais conservador, assim, não é o meu estilo, tá? Então, uma criança não deveria estar pensando nisso nessa idade. Só que eu já estava pensando. Por quê? Por causa desse abuso. O que aconteceu comigo? Me gerou uma inclinação para uma vida sexual desregrada. Duas coisas acontecem quando uma pessoa vive um abuso. Ou ela reprime os desejos e se afasta disso, não quer falar sobre isso, ou vira uma inclinação para isso. E como eu virei uma inclinação, eu lembro de nessa idade, 9 anos, 10 anos, eu já tinha sonhos eróticos. Nessa idade. Pensa, uma criança de 8 a 9 anos. E fui crescendo. Quando veio minha adolescência, veio as curiosidades. Essas conversas já começaram a se tornar natural. E vieram as curiosidades. E eu, como adolescente, quis é, saciar essas curiosidades. E eu entrei na vida sexual muito cedo, muito precoce. E eu aprofundei nessa vida. Quando chegou ali nos meus 15 anos de idade, que já estava envolvido em todo mundo já sabe quando você tem uma inclinação para onde você vai, pornografia, masturbação e todas essas coisas. Eu entrei nessa vida e com 15 anos foi aonde eu me aprofundei, que aí começou os namoros de verdade. E eu me aprofundei num nível de se tornar um viciado, um realmente, na palavra real, um pervertido. Porque perversão é tudo que está fora do padrão, certo? Então, eu era um pervertido nessa idade. Só que entrar nessa área e me envolver cada vez mais nesse nível de sexo desregrado com várias mulheres diferentes me gerou um vazio em minha alma, que é o que vai gerar qualquer tipo de vício, seja ele álcool, seja ele droga, seja ele qualquer tipo de vício. Hoje tem muitos vícios, vício em celular, vício em série, vício em um monte de coisa, vai gerar um vazio em sua alma. E quando começou a gerar esse vazio em minha alma, foi quando eu comecei a pensar, preciso buscar Deus. Por quê? Você se lembra que eu nasci na igreja, certo? Filho de pastor. Então, eu lembrei do Deus dos meus pais. Falei assim, peraí, eu tô com um vazio aqui que eu acho que é só Deus que vai preencher esse vazio. Então, eu comecei a ir à igreja, intencionalmente ir aos cultos e buscar a Deus. E quando eu comecei a ir aos cultos e buscar a Deus e sentir as primeiras experiências com a presença de Deus, isso me gerou uma fome enorme, absurda por Deus.
Eu ainda estava na escola com 19 anos, eu repeti 2 anos, eu não fui um péssimo aluno. Eu estava na escola com 19 anos ainda, no meu último ano, eu levava a Bíblia para a escola. Enquanto o povo estava fazendo lição, eu não fazia lição, eu estava lendo a Bíblia. Eu não gostava de escola, nunca me dei bem com escola. Na verdade, assim, da quinta série pra frente eu não me dei bem com escola. Eu ficava lendo a Bíblia. Por quê? Porque eu queria saber mais de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Só que aí se levantou um grande problema. Qual que é? O pecado se tornou o meu inimigo. Antes ele era meu amigo, certo? Eu tava desfrutando dele. Mas quando eu vou buscar a presença de Deus, ele me torna meu inimigo. Logo, eu tinha desejo por Deus, mas eu tinha desejo carnais ainda. E aí o que acontecia? Ao mesmo tempo que eu queria estar com Deus, eu passava uma semana, 2 semanas, 3 semanas aprofundado, lendo Bíblia, e orando e pensando, agora eu consegui, eu vou vencer. Um dia eu deslizava no pecado. E quando eu deslizava no pecado, eu jogava tudo pro alto. Eu não sirvo para nada, eu não sou digno, eu não mereço entrar na presença de Deus, eu sou um canalha mesmo, nunca vou conseguir, e todos esses pensamentos. E aí eu me aprofundava. Quando esses pensamentos vinham, vinha uma carga de culpa e eu me aprofundava no pecado de novo. Aí vinha o vazio de novo, voltava a buscar a Deus. Você sabe como é essa vida, muitos de vocês sabem como é essa vida. Uma vida de altos e baixos constantes. Uma hora eu tô em Deus, outra hora estou na depressão, na tristeza ou no pecado. Certo? E aqui, o que aconteceu? Esse quarto cara aqui, ó, sou eu pregando num culto de jovens, tá? Esse quarto cara aqui, quem é? Eu busquei ajuda, eu fiz jejum, eu orei, teve épocas da minha vida, pra você entender o que é eu orei. Teve épocas da minha vida que eu orava 8 horas por dia. Teve épocas da minha vida que eu fazia jejum de 40 dias sem comer nada. 21 dias. Não é aquele jejum entregando a 6 não, tá? Direto. Tudo por fome por Deus e pensando que isso é que fazia eu vencer o pecado. O meu desejo era pregar o evangelho, falar de Deus para pessoas. Eu tinha uma paixão por isso. Mas eu pensava, pô, mas eu preciso vencer isso. E não conseguia vencer. Fiz de tudo. Aí chegava para os líderes e falava, cara, como que eu vou vencer o pecado? Você tem que jejuar mais, você tem que orar mais, você tem que ler mais Bíblia, você tem que se sacrificar, você tem que matar sua carne. Fiz de todo esse processo. Cura interior, encontro peniel, libertação, fichinha de pecados passados. Tudo. Tudo. E mesmo assim, de 3 em 3 meses eu estava no pecado de novo. Claro que chegava horas que eu pensava, não, desisto. Aí como que eu desisti? O que eu escolhi? Eu encontrei uma opção que não é das melhores, mas eu encontrei essa opção. Qual foi a opção? Mascarar. Eu parei de procurar ajuda, certo? Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tinha uma vida dupla. Por quê? Porque eu comecei a me envolver na igreja, eu tinha fome por Deus. Aí eu comecei a me envolver na igreja, a igreja que eu fazia parte tinha visão de células, sabe? E aí você vai criando células, se tornando líder de célula, começar a discipular pessoas. Então eu não podia mais cometer erros, mas eu continuava cometendo os erros. O que que eu fiz? Escondi os erros para baixo do tapete e comecei a viver uma vida dupla. Só que nenhum pecado, presta atenção, você que ainda tem um vício, nenhum pecado fica oculto, ele vai ser revelado. Logo, o meu foi exposto na comunidade a que eu fazia parte, onde meu pai era pastor, e foi um pecado absurdo, porque eu era noivo e eu tive uma relação com uma mulher que era noiva e não era minha noiva. E isso foi exposto numa igreja de 300 pessoas. Sabe o que aconteceu? A igreja se dividiu. Blow. Porque afinal era o filho do pastor, certo? Então, essa carga emocional de você é um canalha, você é isso, perdi amigos, rompi meu noivado, perdi meu ministério, perdi reputação, perdi tudo ali. Essa carga de emoção, o que que fez com que eu fizesse? Fugisse. Lógico, igual Adão, fugi. Saí da igreja, fui seguir minha vida. Eu pegava naquele momento, eu feri o coração dos meus pais, eu levei um grande problema para os meus pais, perdi amigo, perdi noiva. O que que eu pensava? Eu andava de moto naquela época, eu trabalhava com vendas e andava de moto. Eu pegava a marginal em São Paulo, eu só queria jogar a moto atrás de algum carro e acabar com tudo. Era essa fase que eu tava. Depressivo no nível hard. E naquele momento, graças a Deus, Deus colocou pessoas ao meu lado que não me conheciam até ali e falaram assim: peraí, que tem um lugar para te ajudar. E eu busquei, eu aceitei ajuda. Meu orgulho estava tão destruído que eu falei: pô, aonde forem que me encontrar ajuda, eu vou me apegar. E graças a Deus eu encontrei um terapeuta, um psicólogo, na época que também era pastor, que me auxiliou. E eu fiz 5 anos de terapia para desenvolver minha emoção. A minha vitória contra o pecado não veio pela terapia,
mas o controle dos impulsos veio, porque eu amadureci emocionalmente. Mas depois eu conto a parte final. Eu quero saber, daqui, alguém se identifica com a minha história? Cara, Abner, no meu não foi na pornografia, não foi no sexo, mas foi em outra área. Eu tento vencer tais coisas, áreas da sua história, comunica comigo. Não a história completa, mas áreas da sua história comunica comigo. Eu sei que é difícil colocar assim, eu me identifico porque é um assunto meio difícil de falar, que ainda, infelizmente, é um tabu em meio às igrejas. Eu sim, passo por isso. Sobe e desce, espiritualidade, comunica comigo. Sim, 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 eu totalmente, sim, show. Beleza. Então, não é em vão que você está aqui. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar 3 histórias reais, tá? Eu não vou usar o nome das pessoas reais, tá? Para poder manter no anonimato, mas são histórias reais, de assuntos diferentes. Eu vou mostrar como 3 feridas emocionais diferentes impactam na sua vida com Deus. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção e eu vou perguntar no final, se você se identifica com a história, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou lhe mostrar na prática como as feridas emocionais distorcem a sua visão sobre Deus e sobre você mesmo. Maria é cristã há muito tempo. Não falta aos cultos, é uma mulher de muita fé e que procura ter uma vida correta. Ela quer ter intimidade com Deus e se esforça muito para isso. Porém, parece que há um bloqueio em seu coração. Algo que não consegue explicar. Por causa disso, ela tem crises constantes de identidade. E para piorar, seu casamento está acabando por causa das brigas, problemas financeiros e desentendimentos que nunca são resolvidos. Maria procurou ajuda e aconselhamento com pastores que, apesar de bem intencionados, não puderam ajudá-la. O que ela deseja o que Maria deseja? Conseguir ouvir a voz de Deus com clareza, parar de ter dúvidas em relação à sua salvação e desfrutar de todas as bênçãos na sua vida sentimental, espiritual, financeira e emocional. Mas como fazer isso se Maria não sabe o que tem de errado em sua vida? A verdade é que ela tem muitas feridas emocionais e traumas que estão impactando seu relacionamento com Deus, consigo mesma e com as pessoas ao seu redor. Maria ainda não sabe. Aqui está a chave. Mas a dificuldade em ouvir a voz de Deus tem origem lá na infância. Por ter tido um pai ausente, Maria não desenvolveu uma relação de afeto com ele e, por isso, tem dificuldade de enxergar Deus como pai e de se aproximar dele. Seu pai não lhe deu senso de pertencimento, então ela fica perdida sem saber quem é. Enquanto Maria não tratar a origem desses conflitos que estão na sua alma, viverá esse ciclo de derrota constante em todas as áreas da sua vida. Você se identifica com Maria? Sim, em parte. Sim, sim, sim. Certo. Eu vou fazer uma outra pergunta que está dentro da história de Maria, tá? Quem aqui teve conflito de paternidade? Você teve um conflito com seu pai, ou seu pai não te criou, ou seu pai fugiu, ou seu pai é vivo, mas ausente, sabe? Pai que é vivo, mas ausente, que não tem posicionamento de pai. Eu quero saber se você teve conflito com seu pai. Certo. Ok. Tá, beleza. Vamos seguir então. Segunda história, pessoal. Preste muita atenção. João é um cristão verdadeiro, tem uma vida de oração e jejum, mas não consegue viver nas práticas as promessas de Deus de provisão financeira. O que João deseja é crer em Deus como seu pai provedor, mas ele vive em constante medo da falta de recursos, e isso lhe causa medo e preocupação constante. A verdade é que João cresceu em um ambiente de muita escassez, e essa imagem está gravada em seu coração. Mesmo que ele conheça todos os versículos sobre provisão e saiba intelectualmente que Deus é supridor,
ele não consegue se livrar do medo, da ansiedade e desfrutar do amor do pai em sua vida financeira. Você se identifica com João? Você vive preocupado constantemente com medo da falta? Seja você homem ou mulher. João é um nome, mas não quer dizer que é um homem, tá? Certo. Ok. Vamos para a terceira história. São três histórias, lembra? Vamos para a terceira história. Dona Lourdes é uma cristã fervorosa, tem paixão por falar de Jesus, é um exemplo para todos de sua família, mas ela esconde um pecado de estimação e não consegue vencê-lo. Ela não consegue se abrir com ninguém, pois sente vergonha de seus pecados, sente medo do que vão pensar, do julgamento e de ser excluída da igreja. Lourdes tem uma paixão sincera por Deus, mesmo assim não consegue viver uma vida 100% correta. Isso a frustra, lhe faz pensar em desistir do evangelho e muitas vezes a leva para momentos depressivos. Lourdes não consegue se enxergar como filha de Deus e sente o tempo todo que Deus está irado com ela. A cada situação ruim que acontece em sua vida, ela pensa ser a punição de Deus e vive em constantes altos e baixos em sua vida espiritual. Você se identifica com a Lourdes? Total, muito, não, mas era assim, não, não. Ó, bastante gente não se identifica com a Lourdes, é bom. Bastante gente aí sem pecado escondido. Certo? Beleza. Agora presta atenção, que eu vou te explicar por que isso acontece através da história de José do Egito. Vou te explicar por que essas três histórias, incluindo a minha, que são quatro, né? Por que essas quatro histórias acontecem através da história de José, tá? Vamos lá. Quem é José? A maioria conhece, mas não vale dar aquela repetida na história. José é um jovem que cresceu preferido pelo pai, certo? O pai esperou ele por tanto tempo, ele era preferido pelo pai. Cresceu sendo um jovem, na linguagem de hoje seria um jovem mimado. Mas, na verdade, ele era um jovem amado, ok? Mas ele gerava inveja em seus irmãos. E o que aconteceu? Seus irmãos atentaram contra a vida dele e colocaram ele, venderam ele. Na verdade, pensaram em matar, mas algum deles interviram e José foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para homens que iam ali direto para o Egito. Cara, eu queria que você pensasse comigo. Você conhece a história bíblica, mas eu queria que você se colocasse no lugar de José. Como seria para você? Pensa, José tinha aproximadamente 17 anos. Que nível de maturidade uma pessoa tem com 17 anos? Já parou para pensar nisso? Que nível de maturidade uma pessoa tem com 17 anos? Eu, com 17 anos, você viu minha vida lá com 17 anos, qual que era, né? Eu não sei. Às vezes, uma pessoa, por não ter pai e mãe, ele amadurece um pouco mais rápido, cresce um pouco mais rápido, tem que assumir responsabilidade e tal. Principalmente se é mulher, mulher amadurece mais rápido do que o homem. Tudo bem, mas ainda assim, 17 anos, imagina os seus próprios irmãos se reunirem para decidir te matar. Você tem noção de como esse nível de traição afeta a alma de um adolescente? Adolescente. A alma dele foi destruída, a alma de José. Pensa o sofrimento de José no intuito de pensar até. Ele foi como escravo até o Egito. Imagina esse caminho até o Egito, vários quilômetros. Naquela época, levavam dias. Imagina ele pensando, cara, ninguém vai vir me salvar. Será que não é uma brincadeira? Será que. Hã? Será que isso é sério mesmo? Será que é uma pegadinha? Será que eles fizeram isso comigo, meus próprios irmãos, minha própria terra? E pensa comigo.
José nasceu numa família que dava importância à família. José nasceu ouvindo o quê? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que era o pai dele. Ele nasceu através de uma cultura que dava importância aos patriarcas, ou seja, eles davam importância para o contexto familiar. Com certeza, ele ouvia que Abraão era o bisavô, Isaac, avô. Eles ouviam as histórias, né, de tudo aquilo e eles davam muita importância para a questão patriarcal, ou seja, muito maior do que é hoje. Se hoje ser maltratado e traído pelo meu irmão seria algo inadmissível, imagine naquela época, para ele, certo? Só que José, ele viveu como escravo, foi injustiçado novamente como escravo, foi parar na cadeia, serviu pessoas na cadeia, pediu: lembre-se de mim quando chegar lá no faraó. Ainda assim, não lembraram dele, ou seja, foi esquecido. Porém, em algum momento que a Bíblia não conta, tá? José teve que passar por dois processos. O primeiro processo é o mais importante. E ele revela esses processos quando ele tem filhos. Olha o nome dos filhos de José: Manassés e Efraim. O que significa Manassés? Você se lembra que a Bíblia diz? Ele diz assim: esqueci de todo o sofrimento da casa de meu pai. Isso aconteceu em algum momento, nós não sabemos como. Ele colocou o nome no filho, mas com certeza ele não esqueceu esse sofrimento quando ele teve o filho. Alguma fase da vida dele, em algum momento, ele teve que perdoar os irmãos. Porque esquecer aqui não é perder a memória, certo? Esquecer aqui é perdoar, liberar e não ficar preso ao que aconteceu no passado. Ou seja, não alimentar suas feridas emocionais. A Bíblia diz que José, tudo que ele colocava a mão prosperava, certo? Tudo que ele colocava a mão prosperava. Potifar gostava dele porque via que ele prosperava por causa de José. Depois ele vai para a cadeia e o carcereiro deixa tudo nas mãos dele porque via que ele prosperava. Ok? Então, José, se a gente pensar claramente, José perdoou os irmãos antes de chegar na casa de Potifar. Como assim? Por que, Abner? Porque a Bíblia diz aqui que José, o primeiro filho é: esqueci de todo o sofrimento da casa do meu pai. O segundo filho é: prosperei na terra onde fui afligido. Se José já prosperou desde Potifar, ele já tinha esquecido do sofrimento. Ele mesmo dá a história aqui. O que quer dizer isso, pessoal? A palavra Manassés no hebraico é muito similar à palavra esquecer, de fato. E a palavra Efraim no hebraico é muito semelhante à palavra dar fruto. O que eu quero dizer? Se você não se livrar, ser curado, perdoar, se libertar das feridas emocionais que você viveu, você não consegue dar fruto. José dá a chave aqui, ó. Primeiro filho, esquece o sofrimento. Segundo filho, dá fruto. Segundo filho é prosperidade. Você nunca vai prosperar num lugar onde você é ferido. Isso aqui é muito importante. José, ele foi ferido emocionalmente no nível hard. E várias vezes. Não uma vez só. Então ele foi traído pelos irmãos, depois ele foi enganado por uma mulher, foi preso injustamente e foi esquecido na cadeia. Então ele foi rejeitado, foi esquecido e injustiçado. Se ele tivesse guardado essas mágoas em seu coração, ele não teria prosperado. Porque a mágoa no coração, ela vai destruindo tudo que está à volta. E ela te bloqueia. Presta atenção nessa frase, é uma frase que eu gosto, é uma frase do Tony Robbins. Ele fala assim, ó: cure o menino, aí vale para a menina também, e o homem aparecerá. Cure o menino e o homem aparecerá. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que você é ferido na sua emoção, você não amadurece naquela área. Você continua menino.
E eu vou expressar para você, me desculpe novamente pela minha linguagem muito totalmente exposta e explícita. Eu vou te mostrar como isso aconteceu na minha vida. Na fase de 17 anos, foi a fase onde eu mais me aprofundei em conflitos sexuais. Quando eu amadureci, eu cresci em idade, mas eu não tinha resolvido esses conflitos. Sabe o que aconteceu comigo? Eu era um adulto com fantasias de um adolescente. Então, se você é um homem casado, uma mulher casada, mas você ainda tem fantasias de quando você era adolescente, talvez tinha uma vida desregrada, quer dizer que você precisa resolver algum conflito aqui que ficou preso. Você não amadurece, a sua alma não amadurece. Você fica preso lá. Por isso que existe essa frase: cure o menino. Ou seja, o menino Abner de 17 anos precisava ser curado. Quando ele é curado, o homem aparece. Logo ele vai amadurecer e vai começar a continuar tendo desejos sexuais, mas lícitos, de um homem maduro, certo? Se você foi ferido na área de abuso, abandono, rejeição, traição, e você não perdoou e não foi curado, não permitiu que o Espírito Santo entrasse em você e curasse a sua alma, você paralisou ali. As suas emoções ficaram imaturas. Por isso que muitas vezes você sendo uma mulher de 40 anos, 45, 50, 60, 30, não importa, em algumas áreas você se comporta como um adolescente. Por exemplo, inconstância. Inconstância não é coisa de adulto, inconstância é coisa de jovem, de adolescente. Nem de jovem, de adolescente. O adolescente não é aquele lá, ah, não quero mais também, não quero mais. Chega, 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 não quero mais, eu desisto. Esse é comportamento de adolescente. Aí nós temos 40 anos, 50 anos, tem esse comportamento. Por quê? Tá preso lá. As emoções não amadureceram. Um homem adulto e uma mulher adulta, ele não faz o que ele quer fazer. Ele faz o que precisa ser feito. Ele não é governado por suas emoções, compreende? Por exemplo, você não consegue confrontar ninguém. Você tem um desejo absurdo de agradar todo mundo. Você não consegue dizer não para alguém. Logo, você faz tudo que para agradar todo mundo e não faz o de fato que te agrada. E você vive uma vida totalmente frustrada. Primeiro, porque é impossível agradar todo mundo. E segundo, porque você está vivendo uma carga pesada de tentar agradar todo mundo. E não faz aquilo que Deus te chamou. Jesus disse algo assim, ó: como que vocês vão glorificar a Deus se vocês buscam a glória uns dos outros? Sabe o que quer dizer essa frase? Lógico que não existe só uma forma de interpretá-la. Mas uma das formas de interpretar essa frase nos dias de hoje é: como que você vai fazer a vontade de Deus se você liga para o que pensam de você? O que Deus vai o que Deus preparou para a sua vida vai exigir que você frustre pessoas. Como assim, Abner? Viver uma vida de fé é a vida que agrada a Deus, certo? Fé, uma das traduções de fé é correr risco. Todo mundo que vive de fé está correndo risco. Correndo risco em sua vida financeira, correndo risco em seu chamado. De repente, Deus te manda mudar para outro país. Ah, eu quero te levar para outro país. Você vai pregar o evangelho lá. Ah, mas aqui tem minha avózinha, tem minha mãezinha, tem meu filhozinho, tem meu irmãozinho que eu não quero deixar. Enquanto você está preocupado, muito mais preocupado e colocando como prioridade o que pensam de você, você nunca vai glorificar a Deus de nível hard. Uma pessoa madura, ela não está desejando frustrar outras pessoas, mas ela está pronta se for necessário. Ah, eu não acredito no que você está falando. Mas Deus, eu ouvi Deus, eu sei o que eu ouvi. Se você não acredita, respeite. Ah, eu não respeito. Então, segue seu caminho que eu sigo o meu. Ouvir a voz de Deus e seguir o que Deus está falando vai exigir muita maturidade emocional. Quando você vive um lugar de escassez, muito hard, você tem dificuldade de confiar em Deus como seu provedor, se você não for curado disso. Provavelmente todos vocês conhecem o texto. Não se preocupe quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Certo? Porque o Pai os alimenta. Mas 90% de vocês, 95% têm medo da provisão. De não ter provisão.
Por quê? Conhecer os textos não adianta. Você precisa ter revelação com o texto. Você precisa decidir viver a partir daquilo, que é um nível muito hard. E você precisa decidir ser curado por Deus. Espírito Santo, pode tratar minha alma, porque esse nível de vulnerabilidade, para você ser curado, presta atenção nisso, anota isso quem está anotando. Para você ser curado é necessário vulnerabilidade. Ninguém é curado se é totalmente fechado, sabe? Não, eu sou fechado no meu mundo, eu não me abro para ninguém, eu não confio em ninguém, então você vai morrer doente. Porque quando Deus decide te curar, ele vai te conectar a alguém que carrega essa cura. Eu fui assim e ainda seria assim. Eu não estou totalmente curado, tá? Todos nós é eterno isso, ok? É eterno esse processo de trabalhar sua alma. Mas você tem que decidir ser rápido naquilo que mais te impede. Beleza, beleza, descobri aqui. É um problema de escassez? Como eu vou resolver isso? Não é passivo. Ah, um dia Deus vai me curar. Essa passividade não é de Deus. Meu. Você precisa se posicionar. Ah, não, meu conflito é sofri um abuso, não consigo me relacionar com ninguém, não consigo ter um namorado, não consigo me aprofundar num relacionamento, eu já logo fujo, tenho medo de ter família, não quero ser mãe. Eu não sei qual que é o seu conflito. Eu só estou dizendo conflitos que eu vivo. Se você não sabe, primeiro, eu sou um mentor, essa é uma minha principal função, mentor espiritual. Então eu faço mentorias individuais, eu tenho livro, esse livro aqui é um livro da minha história de como eu venci o pecado e eu mostro como você venceu o pecado através da cruz e não pelo esforço. Eu tenho cursos online, então eu estou o tempo todo conversando com pessoas, dando aula, falando com alunos. Então eu conheço histórias das mais simples e das mais profundas. Então, o que eu tô falando aqui é coisas que eu vivo, experimento com alunos, tá? O que que eu quero dizer aqui na história de José para você? Esquecer é a fase do ser curado dos seus conflitos emocionais. Grande parte do ser curado está na palavra perdão. 90%, tá? 95%. Por que não só 95%? Por que não tudo, Abner? Tudo tá no perdão? Tudo não. Você precisa perdoar. Você libera a pessoa, libera a sua vida. Mas aí você precisa ressignificar a situação que você viveu. José fez isso. É muito louco o significado, a ressignificação que José faz. O que que é ressignificar, gente? É dar um significado novo. Palavra simples. Ressignificar é dar um significado novo. José foi colocado na cisterna pelos irmãos, vendido como escravo. Lá no futuro, quando ele encontra de novo com esses irmãos, o que que ele fala? Vocês se lembram? O que que ele fala? Ele dá um novo significado. Ele fala assim: não se preocupe, porque Deus me enviou na frente porque haveria fome na terra, e se eu não tivesse aqui, toda a terra morreria de fome. Ele deu um novo significado para a situação. Entende? Ele não ficou pensando, ah, vocês me machucaram, vocês me maltrataram. Não, ele olhou assim: calma, vocês erraram. Eu quero que você entenda uma coisa. Os mais conservadores, os mais tradicionais, acham que aquela traição dos seus irmãos era um propósito de Deus. Não, não era. Deus nunca vai conduzir ninguém a matar ninguém, a trair ninguém. Entende isso? A falha dos irmãos dele não era o propósito de Deus. Mas Deus sabe fazer com que tudo coopere para o bem. Então, Deus tinha um propósito de como levar para o José para o Egito e não era sendo maltratado e traído pelos seus irmãos. Não era o propósito de Deus. Mas já que aconteceu, Deus tem ciência de tudo, ele vai fazer com que isso convirja no final com o propósito dele. Logo, José, como um homem de Deus, como um homem que tinha intimidade com Deus, ele falou assim: tá bom, eles me maltrataram, eles me machucaram, mas eu não vou ficar preso a isso, eu vou dar um novo significado à situação. Se eu não tivesse aqui agora, o mundo todo morreria de fome. Logo, vocês fizeram o que vocês fizeram. Eu perdoei vocês e Deus usou isso para o bem. Isso é dar um novo significado. Porque aí você olha para o seu passado, você não olha mais com peso, com culpa, com medo. Porque não adianta você falar assim, ah, eu perdoo aquelas pessoas. Mas se você deu um novo significado, você olha para a situação, você chora de novo. Tem duas formas de você perceber, e já anota isso também. Duas formas de você perceber se você tem alguma ferida emocional.
eu ver o que eu vou falar aqui no próximo. Primeiro, se a lembrança da situação gera dor. Você lembra daquilo, sei lá, você foi traído, você sofreu abuso, você foi agredido verbalmente ou agredido fisicamente. Você lembra daquilo, às vezes gera um dor, gera. Eu não gosto nem de lembrar, porque isso me faz mal. Esse é o primeiro nível, certo? Segundo nível, comportamento limitador. Primeiro, dor na lembrança. Segundo, comportamento limitador. O que que é isso? Por exemplo, quando eu lembro da minha situação de abuso, não me gera dor nenhuma. Nunca gerou, na verdade, mas me gerou um comportamento desregrado. Logo, eu tinha uma ferida que precisava ser tratada. Às vezes você olha pra situação e fala assim: ah, nem dói mais, então quer dizer que eu perdoei, então eu tô livre. Tudo bem. Você perdoou, não dói. Mas qual é o seu comportamento nessa área? Às vezes você está totalmente limitado nessa área que você sofreu aí uma ferida. Às vezes a sua ferida está totalmente ligada à religião mesmo, que é você sofreu um abuso espiritual. Líderes autoritários disseram que se você fosse sair da igreja, você está amaldiçoado. Maltrataram você. No meu caso, o que que aconteceu? No meu caso, eu contei, quando eu falhei, quando eu fui, cometi o meu pecado, eu fui até as pessoas que eu falhei e pelos líderes delas e nós conversamos juntos ali numa sala. E nessa sala estava tudo resolvido. Mas o que que aconteceu? Esses líderes contaram para outros líderes e para outros líderes e espalharam a situação. Talvez você viveu algo parecido. Confiou em líderes que espalharam sua situação. Entende? O que machucaram você. Ou líderes que foram autoritários com você. Ou você foi autoritário com alguém. Eu tô falando de ferida, mas às vezes foi você que feriu. E você não consegue se perdoar por isso. Você traiu sua esposa, você traiu seu marido, você deu um tapa na cara do seu filho quando ele era pequeno ainda. E você não consegue se perdoar disso. Porque a ferida não é sobre só quem é ferido, mas quem fere também fica ferido. Então, o que Deus me revelou, me mostrou, é um assunto que está muito evidente na época atual, só que ainda assim, muitas pessoas feridas. Enquanto as suas feridas não forem tratadas, sabe o que que acontece? Eu vou dar um exemplo novamente meu. Eu vivi muito tempo como um pervertido, como eu usei a palavra. Mesmo que eu casei, mesmo que eu me tornei um mentor, um pastor, um pregador, não sei que linguagem você gosta de usar, eu ainda me enxergava lá no meu interior como um pervertido. Por quê? Porque a situação precisava ser resolvida. Eu precisava dar um novo nome. Você já percebeu que a Bíblia faz isso o tempo todo? Deus faz isso o tempo todo. Você não é mais Abrão, você é Abraão. Você não é mais Jacó, você é Israel. O que que isso quer dizer? Deus está dando novos significados. Deus curou a vida de Jacó trocando o nome dele. Jacó era aquele que é preso ao calcanhar, que no decorrer do tempo se tornou o enganador. Ele tinha um nome, na identidade dele era o enganador. E o que que aconteceu com ele? Se tornou um enganador de fato. Mas Deus chegou para ele num certo momento e falou assim: Você não é mais enganador, você é príncipe. Deu um novo significado para ele. Logo curou a alma de Jacó. Se você estiver preso a nomes que deram a você, ó, os nomes podem ser pessoas que deram a você. Por exemplo, você é burra, você não serve para nada, você vai ser uma vagabunda, você não vai ser ninguém, você vai ser sempre pobre. São nomes, nomes que deram para você, rótulos. Ou a situação pode ter te dado rótulo. Então você talvez cometeu um adultério. Você, mulher, cometeu um adultério com o seu marido. Foi uma falha, foi um deslize. Ele te perdoou ou não perdoou? Ele pode ter perdoado, mas ainda assim você enxerga como uma adúltera. Você não se perdoou. Logo, você não vai conseguir andar na sua identidade em Cristo, porque você se enxerga como uma adúltera. Logo, você vai ter resultado na vida de quem é uma
Adúltera. Qual é esse resultado? Culpa, vergonha, medo. Não se acha digno de ter uma família. Não se acha digno de ter esse casamento. O constante você tá soltando essas frases. Eu não sou digno de você. Você é demais pra mim. Você tem que encontrar alguém melhor. Eu dei um exemplo de uma mulher, mas pode ser um homem, tá? O que Deus ele lhe trouxe aqui foi para trazer a evidência. E trazer evidência não é um lugar de gostoso de estar, tá? Para curar, Deus precisa abrir a ferida. O que que é abrir a ferida? Você identificou, vamos lá, para a gente partir para a próxima parte. Quem identificou suas feridas emocionais hoje aqui, manda no chat. Se você quiser falar a ferida, manda. Seja vulnerável. É um lugar de vulnerabilidade. Isso aqui vai pro YouTube depois, mas a parte do chat não vai, tá? Então ninguém vai ver o que você escreveu. Então, se você quiser ser vulnerável, seja vulnerável. Se você não quiser, só fala assim: sim, encontrei. William, fala pra mim qual é o resultado da sua vida que te incomoda. Você falou assim: não, não encontrei. Fala pra mim qual é o resultado, qual é o sintoma final. O que você não consegue fazer, qual que você se sente incapaz, que fez você vir até aqui. Fala pra mim aí no chat, tá? Sim, encontrei alguma coisa. Eu, abuso, rejeição, julgamento, palavra. Sei, minhas feridas, estou com um processo de cura, só não sei em que nível de cura estou, certo? Eu encontrei. Ok, certo. Vamos lá. Você não anda, presta atenção nisso, você não anda na identidade que tem, mas na identidade que acredita que tem. Lembra que eu falei dos rótulos? Você não anda na identidade que tem, você anda na identidade que acredita que tem. E eu vou repetir. Você não anda na identidade que você tem. Você anda na identidade que você acredita que tem. Vou dar um exemplo ilustrativo disso. Não sei se você gosta de Harry Potter. Eu gosto de Harry Potter, eu aprendi a gostar de Harry Potter depois de velho. O Harry é um filho de bruxos. Lembra, não, não leva pro religioso não, tá? É bruxo, só entenda a história. O Harry, ele é filho de bruxos, mas ele cresceu até os 12 anos, ele não sabia que ele era filho de bruxos. E ele não sabia que ele era um bruxo, ele não sabia que ele tinha poderes. Só depois que aos 12 anos de idade apareceu lá o pessoal, o Hagrid, o pessoal que vem informar pra ele, peraí, o seu pai é esse e sua mãe é esse, um dos maiores bruxos da história. Você tem poder. Logo, depois daquele momento, Harry passou por uma nova fase de vida, que é começar intencionalmente a usar seus poderes. Ou seja, o que que eu quero dizer com essa ilustração do Harry? Enquanto ele não sabia quem ele era, ele não sabia, ele não conseguia usar nenhum poder. Ele morava debaixo de uma escada com os tios que odiavam ele, vivendo uma vida totalmente frustrada naquela idade. Mas ele tinha um poder absurdo sobre ele, porque ele era filho de bruxos de alta patente. Usando esse exemplo ilustrativo, você não anda na identidade que você tem. Qual que é a sua identidade? Em Cristo você tem poder, autoridade, dons, capacidade. Você é rico, você é próspero, você é amado, você é justo, perdoado, aceito, abençoado. E eu posso ir para essa lista pro resto da vida. Mas você vai andar na identidade que você crê que tem. Então, mesmo que você seja tudo isso, mas você acredita que você não merece prosperar, é isso que você viverá. Se você acredita que não merece, que você não, Abril, eu não acredito em cura divina, eu não acredito que eu tenho poder para curar pessoas, eu não acredito que eu consigo profetizar, então é isso que você vai viver. Só que tudo que você acredita
não vou falar tudo. Grande parte do que você acredita é mentira. Porque se te limita, é mentira. Anota isso. Deus não limita a vida dos seus filhos. Se você está limitado em alguma área, não é Deus, tá? Não é Deus que está te limitando. Esses dias, não, hoje eu ouvi uma frase de uma aluna que faltou colocar ela na parede e crucificar. A frase foi: será que Deus, ele, ele não me dá muito dinheiro porque tem medo de eu me corromper? Às vezes Deus não me dá muito dinheiro porque tem medo de eu me corromper. Primeiro, Deus não vai te dar nada porque ele já te deu tudo. Tudo foi pago na cruz. Logo, você só vai receber o que você crê. Segundo, o dinheiro não corrompe, o dinheiro só mostra o seu caráter, só evidencia quem você já é. O dinheiro, como uma posição de liderança, ele te dá poder. Logo, ele evidencia. Se você se corromper quando você tem dinheiro, você já era corrompido, só não era evidenciado. Certo? Tá vendo como uma mentira? Só que eu falei pra ela: se você tem isso na sua cabeça, nunca você vai prosperar. Nunca. A não ser que você entenda que Deus deseja a sua prosperidade e você tem a capacidade para isso. E a Bíblia tem um monte de versículos, um monte de texto que demonstra isso. Sua identidade pode estar fundamentada em Cristo ou nas feridas emocionais que você carrega. José não permitiu que a identidade dele fosse marcada e conectada à traição que os seus irmãos fizeram contra ele. Se ele não tivesse perdoado e liberado a vida daqueles irmãos, a identidade dele seria sempre o rapaz que foi traído. Mas ele não permitiu. Ele perdoou, ele liberou a vida deles e conectou de novo a sua identidade a quem? Como que as pessoas conheciam José? O homem que o Senhor está com ele. Como Potifar conhecia José? O Senhor é com ele, porque ele prospera em tudo que faz. Como o carcereiro conhecia José? O Senhor é com ele. Como o faraó conhecia José? O Senhor é com ele. Ele liberou, perdoou, ele perdoou seus irmãos, ele perdoou Potifar e a mulher de Potifar, ele perdoou os homens que esqueceram ele e ele manteve sua identidade intacta em Deus. O que o diabo quer fazer com a sua vida? E ele fez isso. E você tem o poder de tirar da mão dele hoje, começar a tirar da mão dele hoje. Toda vez que você, presta atenção, isso aqui é um assunto espiritual. Muitos de vocês vão ter dificuldade de acreditar, mas eu peço para você dar uma atenção. Toda vez que você é ferido emocionalmente e você não resolve isso, você não perdoa, você não libera, a sua alma se quebra. E toda ferida gera uma mentira. Por exemplo, uma mulher sofreu um abuso e aí a maioria das mulheres que sofrem abuso, o abusador diz o que para elas? É culpa sua. Foi você que me provocou. Mesmo ela sendo uma mulher de 5 anos, 6 anos. Só que toda ferida causa uma mentira. Essa menina que se torna uma adolescente, que se torna uma jovem, que se torna uma adulta, ela cresce acreditando que ela é culpada por aquilo. Ela cresce acreditando na mentira. Logo, essa situação aprisiona sua alma na região das trevas. São cadeias espirituais. Você fica aprisionado em cadeias. Eu sempre uso um exemplo bem simples. Uma mulher que sofreu um acidente de carro. Um acidente muito grave. Aquilo é um grande impacto emocional. Se ela não resolver aquela situação rápido, se não ser curada, se não permitir o Espírito Santo curar, não ressignificar a situação, toda vez que ela chega perto de um carro, ela se treme, não consegue tirar a carta. Ela está aprisionada por torturadores espirituais. Não é só uma questão mental e emocional. Então, o que eu estou falando aqui é sério, porque as suas feridas emocionais, elas distorcem como você se enxerga.
e distorcem como você enxerga Deus, tá? As feridas emocionais fazem com que acreditemos em mentiras sobre nós mesmos, sobre Deus e as pessoas que estão à nossa volta. Essas mentiras nos aprisionam e em cavernas espirituais nas trevas que nos impede de romper e viver a vida abundante que Cristo já nos prometeu. Dentro de tudo isso que você ouviu hoje, eu quero lhe dizer que Deus preparou um dia especial para você ser curado das suas feridas emocionais e resgatar sua identidade em Cristo. E eu gostaria de saber quem está disposto a ir mais além em seu relacionamento com Deus, desfrutar de intimidade com o Pai, vitória contra o pecado, acesso à provisão divina e descobrir seu propósito na terra em seu potencial máximo. Lembra que eu falei da imersão? Uau, peraí. Deixa eu falar. Isso aqui que o Hernan falou é muito importante. O Hernan falou algo aqui que eu estou recebendo essa palavra na semana inteira, então eu vou falar sobre isso. Ó, Abner, visualizei Deus dando um grande tesouro para seus filhos, mas muitos não conseguem carregar, pois para muitos esse tesouro parece pesado, pois eles acreditam não ter força para carregar. Ó, dentro disso que o Hernan falou, Deus comunicou algo ao meu coração que vai acontecer nessa imersão, só que ele já está fazendo. Muitos, até eu já tenho ministrado isso em alguns alunos. O que que uma ferida emocional faz? Outra, ó, percebe isso, eu vou trazer a evidência, tá? Você vê se você se identifica. Outra coisa que uma ferida emocional faz. A bondade de Deus, ela te serve em uma área e você transiciona para outro nível. Esse transicionar para outro nível pode ser o quê? Você começa a viver espiritualmente novas experiências com o Espírito Santo, de sonhos, revelação, começa a profetizar, começa a ver curas. Pode ser financeiro. Deus vem uma bênção financeira sobre sua vida e você prospera uma fase da vida. Ou pode ser familiar, pode ser qualquer área. Você vive uma fase muito boa, mas é como se você não conseguisse manter e você volta para a fase ruim. Quem vive isso? Tem alguém aqui que vive isso? Ou seja, o que que eu quero dizer? A sua alma não suporta o que Deus está fazendo no seu espírito. Eu fui ministrado sobre isso essa semana, através de um dos meus professores. Eu sempre falo muito dele, o Chris Vallotton, e ele fala o seguinte: ele orou, ele viu três amigos dele serem curados divinamente, mas não é só cura de levantar a mão e fui curado, de homens que foram curados de doenças graves que voltaram no médico com diagnóstico de cura, tá? Depois, meses passaram, anos passaram e eles morreram da mesma doença que eles foram curados. E ele entrou em conflito com Deus e começou a buscar Deus em prol disso. E aí Deus mostrou algo a ele. Vamos dar um exemplo. Câncer. 80% dos cânceres ou mais são de ordem emocional, não de ordem física. Aí o que acontece? Você recebe a cura divina através de oração de alguém, através de imposição de mão ou não. Mas de repente você não trata o conflito. Qual que é o conflito? O conflito é uma mágoa guardada no seu coração. Aí o que acontece? A sua alma não suporta manter a cura e a doença volta. Isso é para todas as áreas. Você vive uma fase financeira muito boa, de repente você não suporta isso e volta de novo para a escassez. Profissionalmente vai e volta. Consegue viver alguns meses de vitória contra o pecado, mas depois volta. Por quê? A sua alma precisa. O que que acontece? Deus vem com a bondade dele sobre sua vida, porque a bondade dele sempre quer nos servir, só que a sua alma não suporta aquela toda bondade e volta. Provérbios 23:7 fala que o homem é como ele se imagina em sua alma. Então, se você se imagina uma pessoa escassa, mesmo que a bondade de Deus te sirva e você vive uma fase de prosperidade, você volta para aquele lugar que está gravado em sua alma. Assim em qualquer área. É por isso que eu estou falando da importância de você assumir a responsabilidade. E agora, Provérbios 23:7, tá? E agora, dentro de tudo que você ouviu hoje, como eu falei para você, tudo começou como?
numa visão que Deus nos deu sobre uma imersão presencial e online, tá? Tudo começou numa visão. E por causa dessa visão nós estamos aqui. E por causa, desde que dia que Deus nos deu essa visão, que já faz mais de um mês, cara, tá acontecendo algo extraordinário em vida de pessoas à nossa volta, mas também tá acontecendo outra coisa, que é evidenciar feridas e guerra espiritual. Eu vou falar um pouco para você. Mas eu quero saber se você está pronto hoje para ir além. Você está pronto para ir além? Abner, eu descobri minhas feridas, eu entendi, eu quero ir além. Eu quero ir além. Porque agora eu vou falar de um dia exclusivo que vai acontecer essa imersão, que foi preparado por Deus para você ser curado, tá? Foi um dia preparado por Deus para você ser curado. Se você não está disposto a ir além, você pode sair agora. Se você está disposto a ir além, então continue aqui para entender o que Deus vai fazer nesse dia e como ele está preparando esse dia para servir a sua vida. Jesus já pagou por tudo na cruz, mas você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. E para te curar, Deus vai te conectar a pessoas que carregam cura. Assim foi comigo, assim será com você. Sozinho é mais difícil, mais doloroso, mais custoso. Deus nos revelou profeticamente no céu este evento. Estamos jejuando e orando especificamente para esse dia. O ambiente espiritual e físico está sendo preparado há mais de um mês antes do evento, só para o inferno não paralisar sua cura. Eu quero só dar uma ênfase nisso aqui. Deus nos mandou jejuar e orar, porque pessoas vão precisar chegar lá, mas vão sofrer resistência para chegar lá, tá? Eu quero falar com você disso aqui, ó. Imersão presencial e online, DNA de volta à origem. Quem vai fazer esse treinamento sou eu e minha esposa. Minha esposa é psicóloga e muito hábil em resolver conflitos emocionais profundos em pouco tempo. Em eventos presenciais nossos, ela já resolveu conflitos. Eu tenho isso printado, tá? Eu mando no grupo para vocês. Um cara que perdoou o pai dele, que já estava morto, em 5 minutos de conversa com ela, ao vivo, presencial. E o cara já tinha feito constelação familiar, sei lá quantos psicólogos, terapeutas, enfim. E naquele dia, ele resolveu, pum, perdoou o pai dele. Logo, se tornou livre da situação. Eu tenho até o vídeo de toda a situação, tá? Eu estou aqui para lhe conduzir a um relacionamento profundo com o pai, ativação da sua identidade. Dentro da imersão vai ter muita dinâmica de ativação de identidade e a descoberta do seu propósito na Terra. Eu faço isso há mais de 10 anos e quero lhe mostrar só alguns depoimentos de alunos. Aqui eu só vou mostrar dois depoimentos, tá? Essa aqui é uma aluna que me acompanha até hoje, mas ela participou de uma imersão comigo, igual a essa que você vai participar. E olha o que ela disse. Obrigada, Abner. Agradeço a Deus por sua vida e pela vida da sua família. Se eu não acreditasse em Deus, diria que caí de paraquedas nessa imersão aos 45 minutos do segundo tempo. Eu tenho a lhe dizer que a imersão foi um divisor de águas na minha vida. Todo cristão, isso aqui é muito importante. Se você se identifica, fala aí. Todo cristão sabe que é filho de Deus, mas entre saber essa informação e saber viver como filho são duas coisas totalmente diferentes. Somente ontem, através dos seus ensinamentos, eu fui entender verdadeiramente o que é ser filha e como Deus é como pai, e como a imagem que eu tinha dele influenciava diretamente na minha identidade. Isso foi forte demais para mim, foi libertador. Ontem aprendi a deixar Deus ser pai, e o assim já não é mais servo, mais filho, que é Gálatas 4:7, nunca passou a ter tanto sentido. Hoje acordei mais leve e vou marcar o dia 1 de julho de 2023, que foi a imersão que a gente fez. Ativação de identidade, tá? E esse aqui você vai ouvir um áudio agora, tá? É um áudio de um aluno meu. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, eu vou pedir só de uma coisa. Eu tô vendo aqui, vou pedir pra Bianca fazer isso. Eu vou passar se o áudio estiver tocando pra você, você faz assim pra mim, tá? O áudio que eu vou passar agora, porque pode ser que não toque. Eu não tô sabendo se tá compartilhado o meu áudio aqui. Vamos lá.
O Abner, só para compartilhar contigo a respeito da nossa sessão ali de mentoria de ontem ali, foi sobre paternidade, né? Para acessar o coração do pai. Irmão do céu, hoje eu não cheguei a fazer aquela viagem assim que eu fiz ontem, sabe? Mas eu me sinto assim realizado, assim, sabe, uma pessoa plena no pai. Eu não sinto mais falta de paternidade que nem era até ontem. Só tocando nesse assunto já me dá uma alegria grande, assim, uma vontade tão grande de chorar, sabe? Me sinto completo, assim, pleno, né? Parece que eu tenho, assim, um relacionamento com o pai fortíssimo, assim, de muitos anos, sabe? Algo sobrenatural aconteceu na minha vida ontem. Hoje eu não sinto mais falta de paternidade. Até ontem eu sentia. E depois daquela sessão que a gente teve ali de mentoria, que eu compreendi, que eu acessei o coração do Pai, eu não sinto mais falta de paternidade. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, meu irmão, pela tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. E que na tua trajetória você consiga ajudar tantas outras pessoas. Que o Senhor te use assim poderosamente para destravar vidas no amor de Jesus Cristo e na paternidade do nosso Pai Celestial. Esse é o Ademir, aluno meu também. Essa experiência que ele teve foi em 40 minutos. 40 minutos. A gente marcou uma sessão. Ele falou assim, cara, eu quero ter uma experiência com o pai. Falei, você quer ter uma experiência com o pai? Quero. Fecha os olhos. Bum! Nós fomos direto no coração do pai. Meu irmão, eu tenho alunas que estão aqui que também já viveram isso. É absurdo o que pode acontecer na sua vida em 30 minutos com uma experiência com Deus. Uma experiência com Jesus, uma experiência com Deus Pai, muda tudo. Um cara que já é um senhor, gente, já é um senhor casado que tem netos, que viveu a vida inteira com falta da paternidade. E numa experiência com Deus Pai, quando Deus se apresenta como Pai, supre toda a falta de paternidade. Logo, se ele supre toda a falta de paternidade, ele supre todos os conflitos da ausência de paternidade, que são imensos, tá? Mas eu só quis te mostrar esses dois. A imersão DNA de volta à origem é o dia que Deus preparou para curar sua alma e resgatar sua identidade em Cristo. A imersão DNA vai acontecer no dia 28 de setembro, das 9 às 21. Anota isso daí. 28 de setembro, das 9 às 21. Serão 12 horas que você vai imergir para viver a experiência. E eu quero deixar bem claro que não vai ser um lugar onde você vai assistir aula, tá? Vai ser o que Deus me comunica é que a própria presença do Espírito Santo vai curar coisas na sua vida, feridas na sua vida, que eu nem vou entrar no assunto. Porque a presença de Deus, ela cura, independente. Ela vai estar livre. É o que eu estou falando. Nós estamos orando e jejuando. E eu tenho grandes amigos, profetas que andam do meu lado, que já falaram para mim, que já viram no espírito que o próprio local está sendo envelopado no mundo espiritual para receber você, tá? Então vai ser um dia onde a presença de Deus vai fluir naturalmente, seja ela presencial ou online. Será uma imersão presencial e online, vai acontecer no centro de São Paulo, próximo à Avenida Paulista, no Espaço Mind. Essa é uma imersão para cristãos, tá? Que desejam desfrutar totalmente da sua identidade em Cristo e não aceitam viver uma vida limitada, sendo que Cristo já pagou por tudo que precisamos na cruz. Deus não está limitado a telas. Então, se você mora muito longe, não tem condições financeiras para vir a São Paulo, eu quero que saiba que eu vejo pessoas sendo curadas toda semana através de uma escola internacional que eu participo como aluno. Curadas. Eu já recebi. Eu tenho uma aluna aqui, uma amiga aluna também que está aqui comigo, que nós participamos da mesma escola. Eu eu já senti a presença de Deus, eu já me emocionei, eu já chorei, eu já fui curado do meu ombro, tá? Primeira aula que eu participei, acho que a segunda aula que eu participei na escola, eu tava com o ombro doendo há dias com o ombro doendo. Eu entrei na aula, saí da aula com o ombro curado. Então Deus não está limitado a telas, tá? Ah, não, é muito, se eu não for presencial, eu não vou. Deus não está limitado a telas. Aquela primeira aluna que fez comigo, do primeiro depoimento, foi online só. Esse aluno que viveu essa experiência, online.
Ele mora no Rio Grande do Sul e eu moro aqui. Então Deus não está preso a telas, tá bom? O ato de adquirir o ingresso para a imersão é uma ação profética no mundo espiritual que lhe dá permissão para o Espírito Santo começar a te curar desde hoje. Volto a repetir: quando Deus quer te curar, ele te conecta a pessoas que carregam essa cura. E se você está aqui hoje, Deus te conectou a nós para que possamos ser ferramenta de cura em sua vida. Agora, se você deseja se desafiar radicalmente e vir a São Paulo viver essa experiência com Deus em nível sobrenatural, você terá o nosso auxílio total neste quesito. Nós estamos investindo muitos recursos no local, equipe de filmagem, coffee break, equipamento de áudio e muito mais para você ser recebido de forma excelente e ser transformado pelo Espírito Santo. Gostaria de dizer que nós não brincamos com as coisas de Deus. Isso aqui eu quero que você preste muita atenção, porque existe muita falcatrua na internet. Eu estou tendo, só para fazer esse evento, gente, só para fazer esse evento, eu sou pai de uma criança de 1 ano e 2 meses. Eu estou tendo que trazer uma pessoa de outro estado para ficar com meu filho, pagar passagem. E outra, eu tive a orientação de preparar, de convidar e de preparar outras pessoas que têm ousadia espiritual para cuidar do meu filho. Porque enquanto eu estiver curando pessoas, o que o diabo vai tentar fazer com meu filho? Então, já está preparado a pessoa que vai cuidar do meu filho e mais um casal que vai interceder pelo meu filho 24 horas no lugar onde ele estiver. Então, eu não tô brincando, eu não tô fazendo um evento para ganhar dinheiro, eu não tô fazendo um evento para, pô, ganhar mais seguidores. Eu só estou fazendo isso porque Deus mandou eu fazer. Eu preferia muito mais ficar aqui na tela, é muito mais confortável. Aqui daqui a pouco eu desligo isso aqui, desço lá e vou tomar café com a minha esposa. Entende? Só que fazer um evento presencial é muito custoso. Então, eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu estou tendo que locomover pessoas com experiência espiritual para cuidar do meu filho enquanto estivermos no evento. Estamos jejuando e orando para que o diabo não te impeça de chegar até aqui. Existem alunos meus, isso é, alunos que falaram para mim, que entraram na página de pagamento 5 vezes antes de conseguir prosseguir com o pagamento. Tamanho era o nível de resistência espiritual para impedir de chegar lá. Mas estamos orando para que Deus libere provisão sobrenatural, revelação e capacidade para você enfrentar seus medos e chegar aqui. Assim que você adquirir o ingresso, entraremos em contato contigo para lhe mostrar 3 indicações de hotéis de todos os preços e valores e lhe instruir em como chegar até aqui. Os valores do ingresso, presta atenção, os valores dos ingressos presencial e online são os mesmos. E os links também, tá? É o mesmo lugar. Depois a gente vai dividir quem é aluno presencial e quem é aluno online. Após a compra, entraremos em contato e faremos a logística de alunos do presencial e online. Então, enviarei o link no chat e no grupo de WhatsApp e você pode comprar através desse link. Um aviso importante: só restam 16 vagas de primeiro lote. No primeiro lote, o valor está 12 vezes de R$ 49,90 ou à vista de R$ 497. O segundo lote está no preço de 12 vezes de R$ 69,90 ou à vista de R$ 697, tá? Então tem 16 vagas ainda de primeiro lote para você pegar neste valor aqui. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de experiência em comprar curso ou qualquer coisa sabe que esse valor aqui é um preço de um curso online, não de um evento presencial. Então, evento presencial você vai pagar 2 mil, 3 mil, 4 mil por causa do custo para fazer um evento presencial. É muito grande. Então, assim, você está em uma imersão com valor para pagar o custo, literalmente, tá? Outro aviso importante: acredito que a imersão DNA continuará apenas de forma presencial. Portanto, se você deseja fazê-la ao vivo e online, sua oportunidade é agora. O que eu vejo, tá? Se Deus não mudar, ok? Por isso que eu falo, acredito, mas eu não sei se Deus pode mudar. Provavelmente a imersão DNA depois vai rodar estados e lugares, mas só presencial. O online vai ser agora. Ah, menino, eu quero participar, moro longe, eu quero fazer online, vou deixar para depois. Talvez não tenha depois, tá bom? Se você quiser participar ao vivo e online, eu te aconselho e te encorajo de fazer isso agora, tá? E aqui, ó, aqui tá a cereja do bolo da questão. Uma revelação que eu recebi específica de uma pessoa que é muito clara e específica. Deus me revelou no secreto e também através de profetas que as pessoas que receberão cura no dia da imersão DNA, essas curas impactarão suas famílias e suas gerações futuras.
Sua decisão hoje determinará a bênção de Deus sendo liberada na vida dos seus filhos, netos e bisnetos. Você já parou para pensar que você já parou para refletir que uma família, às vezes, que tem problema com o divórcio, isso se estende por gerações? Não estou falando de maldição hereditária, tá? Simplesmente aprendizado de comportamento, criados por feridas na alma. E lógico que feridas na alma dão vulnerabilidades para ataques demoníacos. A sua postura de ir num lugar onde você vai receber cura vai impactar na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Você tem a oportunidade de acabar com o divórcio na família, com abuso, com violência, com vício em álcool, droga, pornografia, qualquer coisa desse tipo. Porque você decidiu mudar o DNA da família. Você decidiu. Eu não sei você, mas eu tenho filho. Quando o meu filho nasceu, eu cresci num ambiente de escassez. Quando meu filho nasceu, eu tomei uma decisão. Ele não vai viver. Entende? Eu vou derrubar qualquer gigante de escassez que exista na minha vida, porque ele não vai viver escassez. Essa deve ser a postura de pai e filho. E entra numa coisa, Abner, mas o meu filho já nasceu, meu filho já é grande, minha postura ainda impacta? Sim, sim. Independente do que você fez na vida, do que você errou, você ainda é uma referência, tá? Então a decisão que você tomar nesse lugar vai impactar a vida daqueles que virão após você. Agora é hora de tomar a decisão de transformar a sua vida e de todos que virão a partir de você. Clique no link e compre o ingresso. O que que eu vou fazer com vocês? Eu vou enviar o link aqui, tá? E enviar o link no grupo de WhatsApp. E eu quero que vocês agora me façam perguntas. Deixa eu enviar o link aqui primeiro. Faça perguntas. Se você tá com medo do quê? Que pergunta você tem? Abner, o que você me orienta se meu marido não compreende? Não compreende o quê? O que que ele não compreende? Já tô mandando no grupo aqui e já volto no chat aí pra te responder. Eu fazer a imersão online. Tá, ele não te compreende. Beleza. Ele não compreende você fazer a imersão online, mas se você decidir comprar, ele vai ir contra você? Ele vai ir contra você? Ele fala assim: ah, se você quiser comprar e fazer, você faz. Mas ele vai ir? É, obrigado, irmão. Deus abençoe você, sua família. Grato, mano. Abner, por que Deus não age? Se alguém quiser fazer pergunta no microfone, levanta a mão aí, tá? A Adriana tá com a mão levantada. Você quer fazer alguma pergunta, Adriana? Que aí daqui a pouco eu libero pra você. Ou você levantou a mão sem querer aí. Nas reações aí, você levantou sem querer, eu acho. Se você quiser fazer pergunta, levanta a mão. Tem uma opção aí embaixo que é o Raise Hand, que tá em inglês, ou levantar a mão. Ou vai estar em reações. Você clica lá, vai ter uma mãozinha assim, ó. Você clica, vai levantar a mãozinha. Aí eu vou abrir seu microfone e você vai fazer a pergunta. Deixa eu ver aqui. Não sei. Tá. Se ele não for contra você, se ele não for contra você, cara, é que assim, alguém tem que tomar postura na família. Nem sempre é o homem, infelizmente. Deveria ser, né? Mas nem sempre é o homem. Então, alguém precisa tomar a postura de mudar. Se você percebe que você tem ferida emocional, você é uma. é, Além de você ser um só com ele, você também é um ser individual. Nós temos que ter essa ciência. Eu sou um só com a minha esposa, só que eu também sou um ser individual, que eu preciso ser curado. Logo, se eu preciso ser curado, eu preciso me posicionar referente a isso. Se ele não for um cara, se você for um cara assim, cara, se você quiser fazer, eu quero fazer, é importante pra mim. Ah, vai, e faz. Eu não gosto, mas pode fazer. Então, tudo bem. Você vai e faz. Certo? Aí
é uma questão que você precisa conversar bem com o Espírito Santo. Ah, bem, por que Deus não age naquilo que nem percebemos que temos de feridas na alma? Deus age, tá? Deus age. Você já foi curado de um monte de coisa que você não tem ideia. Deus cura coisa que é inconsciente. Mas existem coisas que vai ser necessário eu ser vulnerável. Grande parte os pilares precisam. E por que Abner precisa? Porque nós somos um ser humano com capacidade de escolha. Deus não vem e faz o que ele quer. É um lugar de cooperação com ele para ser curado. Mas ele cura de forma inconsciente muita coisa. Tem muito momento que você, tenho certeza que tem muito momento que você estava no seu quarto de oração e Deus simplesmente curou de você de coisa que você não tem nem ideia. Não sei, eu quero. Quer o quê? Perguntar? Abner, tenho só 17 anos e queria me inscrever no evento online, porém minha família passa por problemas financeiros. Até hoje moro com meus pais. O que me indica? Andar por fé. Ó, entenda uma parada, pessoal. Um dos lugares que eu que deveria ter mais fé é o que menos tem fé, que é o meio dos cristãos. Principalmente na hora que é financeiro. O cristão vive pela fé, certo? Mas na hora financeira a fé some. Ela vai embora. Ué, não, mas eu não tenho dinheiro. Ué, você tem fé? Não tem? Então você vai falar com o papai. É aí que tá a questão. Vai falar com o pai. Pai, não é assim. Pai, é pra eu ir. Não, não, isso é conversa de escravo. Conversa de filho é assim, ó. Pai, eu quero ir. Aonde tá a provisão? Essa é a conversa. Entende? Vai lá, faz a inscrição. Dá pra fazer inscrição e gerar boleto? Ah, eu vou gerar o boleto. Tem 2 dias pra pagar. Uf, eu entro em oração. Eu vou buscar o pai e eu vou pagar esse negócio. É um dia, né? É que muitos de vocês estão me ouvindo as primeiras vezes agora. Mas, na questão financeira, eu bato bastante nessa parte. Porque é a área que eu mais vejo cristãos falarem tanto de fé, mas nessa hora. Tem como responder amanhã? Tem. O primeiro lote só, tipo assim, as vagas vão ficar abertas até acabar, tá? Mas passou as 16 vagas, vai ter o segundo lote. Aí vai pagar 12 vezes R$ 69,90, tá? Que ainda assim tá barato. Abner, nossa alma não está conectada a Deus? Qual a diferença de alma e espírito? A diferença de alma e espírito? Bom, primeiro, espírito é quem eu sou, minha identidade em Cristo. Eu sou um ser espiritual. Deus se uniu a mim no meu espírito, tá? A minha alma é a parte do meu ser que se comunica com esse mundo, que faz a leitura das coisas do espírito e se comunica com esse mundo. As faculdades da alma é a mente, emoções e vontade. É onde você sente, é onde você se expressa, é a alma. É lógico que Jesus está em tudo, só que a sua alma, tudo que aconteceu na sua vida te marcou. E não é porque você aceitou Jesus que você foi curado de tudo. Entende? Você precisa renovar sua mente. Isso é um dos intuitos de renovar a mente. Mente fala de alma, fala de feridas. Não se amolde ao padrão desse mundo. Se no momento que eu fosse, que eu fosse salvo, eu fosse totalmente curado, não, esses versículos não precisariam existir. Então, o velho homem, já foi morto na cruz, mas ele deixou uma mentalidade. Ele deixou uma forma de pensar. E é onde Efésios 4, 22, 23 e 24 diz: é, despir-se do velho homem. O que é despir-se do velho homem? É mudar a forma de pensar. Parar de pensar humanamente e pensar espiritualmente. Mas enquanto eu não for curado, eu não consigo pensar totalmente espiritualmente, porque eu fico preso na situação. A situação construiu um padrão de pensamento. E aí ela precisa ser curada, ressignificada e construir um novo padrão para você pensar divinamente. Entende? Eu tenho sido curada, mas claro que tenho muito ainda para ser curado. Todos nós, todos nós. Certo? Vou falar com meu pai. Beleza, meus irmãos? Seguinte, vocês não têm nenhuma pergunta no do evento? Mais alguma pergunta? Só 2, 3 pessoas perguntaram ali. Alguém quer fazer uma pergunta chave aí no microfone? Pode perguntar, gente. Sem vergonha. Vulnerabilidade é o lugar.
eu tenho algumas pessoas aqui que já compraram o ingresso, né? Um deles é o Hernan. Ele já tá, ele já veio com essa aula já preparando para a imersão. Eu tenho outros alunos aqui, eu acho. Não, meus alunos, deixa eu ver. Tem o Ellerson aqui, que já. Ó, o Ellerson tá aqui, ele vai vir do Rio Grande do Sul, já pagou passagem e hotel. Ver se tem mais alguém aqui. Acho que não tem mais, não. Tem o Enzio. O Enzio também. Agora o Enzio já decidiu, Enzio, se você vai vir presencial. E já comprou, estava decidindo. Não, ele vai vir presencial. Sim, ele falou que vai vir presencial. Foi mal, meu irmão. Você já tinha falado que é presencial. Eu só esqueci de qual estado você é, que também vai precisar vir de fora. Minha personalidade tem que estar alinhada com o Espírito Santo, assim tem comportamento de filho. Sim. Ó, uma coisa muito importante aqui, ó. Rio de Janeiro, né, Enzio? Isso. Vai vir como? Ônibus, carro, avião? É, para você alinhar sua personalidade com o Espírito Santo, uma das coisas que limita isso é a ferida. Vou te dar um exemplo. Avião, show, meu irmão. Eu dei um exemplo já. Eu vou usar esse novo exemplo. Você teve um conflito com seu pai. Logo, a nossa mente. Ó, eu vou dar um exemplo meu. Eu tive um bom pai, um ótimo pai. E ainda assim eu tive um conflito na hora de ter uma intimidade com Jesus. Eu estava ouvindo uma meditação. Eu estava ouvindo uma meditação assim. E essa meditação estava falando sobre como Jesus é lindo, sabe? Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus pega nas suas mãos, Jesus dança com você. Mano, eu ficava com aquele negócio lá, falei, mano, não consigo me relacionar com Jesus com todo esse romantismo, não. E eu ficava indignado com aquilo, eu não conseguia. De fato, eu achava aquilo mó papagaiado. Eu falei, passa logo pra parte. Negócio de Jesus lindo. Eu nunca gostei dessas músicas. Jesus lindo, 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 lindo és. Tipo assim, eu cresci num ambiente de onde homem é chucro, sabe? Se um homem chamando outro homem de lindo, lindo, não fazia sentido pra mim. Aí, um dia eu tava conversando, eu, meu irmão, meu pai, alguns amigos, eu tava expressando isso pra eles, né? Falei, cara, eu não consigo me relacionar com Jesus dessa forma. De lindo, lindo, pega na minha mão, né. Aí, na hora que eu falei aquilo, já vou te liberar para falar aí, Ezio. Na hora que eu falei aquilo, o Espírito Santo me revelou o que era. Aí, o que era? É que eu não tinha esse relacionamento com meu pai. Meu pai foi sempre um ótimo pai, muito presente. Eu lembro dele me levar para jogar bola, me levar para empinar pipa. Meu pai jogava videogame comigo. Até na minha adolescência e juventude, a gente jogava bola junto. Mas a gente não ficava beijando a careca um do outro. Meu pai é careca também, tá? A gente não ficava beijando careca um do outro, dizendo te amo toda hora. Não, não era uma coisa, pai, eu te amo, ô filho, eu te amo. Não era. E aí, filhão? E aí, e aí, e aí? Aquele negócio meio chucrão. E o que que acontecia? Na hora de eu me relacionar com Jesus, eu não conseguia fazer essa forma. Por quê? Porque nós projetamos nosso Pai em Deus. E aí eu precisei, na hora que eu entendi, eu falei, entendi. Aí foi da onde eu comecei a trabalhar em mim mesmo, em meditação. Eu faço muita meditação, muita visualização. Eu me relaciono muito com Deus na minha imaginação. E eu mudei isso. E hoje eu me relaciono com Deus, eu posso ficar deitado na mão de Deus, entrar no coração de Deus, sair do coração de Deus. Mas eu tive, ó, tá vendo? Uma situação que não foi de trauma, foi simplesmente algo que precisava ser ressignificado. Show, Hernan. Fala, Enzio. Pode falar, meu irmão. Deixa eu ver aqui, deixa eu liberar seu microfone, não sei se você consegue liberar aí, né? Cadê o Enzio? Aqui, ó. Oi, oi, boa noite. Fala, meu irmão. Boa noite. É, é só para contribuir dois assuntos, rapidinho. Um, o endereço lá em São Paulo, que eu ainda não, eu já comprei o ingresso não, a imersão, já paguei a passagem de avião, mas só não sei onde é o local em São Paulo. Um, Tá, se você puder colocar no WhatsApp, eu agradeço. eu vou A, colocar, a pode deixar. a segunda contribuição. Eu sei que eu tenho ferida emocional. Só Certo. que ainda, com tudo que foi falado hoje, eu sei que essa ferida já vem lá de criança. Eu só não sei como é que aconteceu isso. Eu Certo. percebo, eu percebo que foi lá com criança. Não sei.
se foi, como é que eu posso dizer, no nascimento, ou, eu sei que minha mãe me amava muito. Minha mãe me amava muito, mas eu acho que tinha um conflito do meu pai com minha mãe. E isso eu não sei se em algum momento isso me atingiu, tá? E eu estou falando isso para contribuir com os outros irmãos. Então, eu sei que eu tenho um problema na alma para ser resolvido. E creio que Deus me colocou você para, nessa imersão, resolver isso. Eu me libertar disso e ter essa intimidade que você está falando com Deus, com o Pai. É o caso. Eu estou tentando na meditação, mas eu não estou tendo êxito agora. Certo. Estou tentando, estou fazendo, mas não estou conseguindo chegar ao Pai novamente, como foi aquelas 2 vezes. Não estou conseguindo. Não sei se é esse bloqueio lá de criança que eu venho pela minha vida toda. Entendeu? Era isso que eu queria falar, até para contribuir e já até para me ajudar já na imersão. Bom, Show. Primeira dica, para todos vocês que já decidiram estar na imersão, seja presencial ou online, vai vulnerável, tá? A imersão não é um lugar onde eu vou ficar dando conteúdo. É um lugar onde eu vou ser conduzido pelo Espírito para falar, mas vai ser muito movido por pergunta, tá? Então a pessoa vai abrir, vai levantar a mão, fala. A dor da pessoa é dor de 50% que tá ali, mano. Então na hora que ela levanta, nós já vamos na intervenção ali, na hora. Blum, que já cura um, já faz uma cura atacada, assim. Certo? Então vai vulnerável. A Bianca fez uma pergunta, eu acho que ela sumiu aqui, mas eu vi a pergunta. É, como que vai ser a interação com quem tiver online? Eu decidi isso hoje, tá? A interação vai ser via Zoom também. Por quê? Poderia ser YouTube, poderia. Mas Zoom por quê? Porque uma das coisas, como é muito tempo, como que eu faço nas minhas imersões? Eu falo 30, 40, 50 minutos no máximo, a galera se reúne em grupo. 3, 4. Vai discutir o assunto. Isso também vai rolar no Zoom, tá? Vai dividir em sala. Blum, divide em sala, discute o assunto, volta. Outra coisa para ficar dinâmico, porque senão dorme, né? Então, ficar dinâmico e todas as ativações também poderão ser feitas online. Elas serão feitas presencial e online. Só que, claro, quando tiver ali, o grupo de alunos, eu vou trazer um monte de instrução. Por exemplo, conversar com a família, ver se consegue deixar os filhos com alguém. No último hipótese, não dá, beleza. Mas se der, dá para separar esse dia, deixar os filhos cuidando com alguém, paga uma babá, não sei. Porque se você deixar na sua sala, se você tiver só você, vai ser melhor você entrar nas ativações. Vai ser mais difícil você entrar se você tiver com mais pessoas. Mesmo assim, eu acho válido por causa da presença de cura, tá? Uma coisa que é muito claro que o Espírito Santo está me falando. Eu vou curar muitas vezes sem a sua intervenção. Ele vai estar fluindo e curando por causa de toda a preparação para isso. Mas está tudo sendo criado com o intuito de envolver o presencial e o online da mesma forma. Tá bom? É, E uma coisa que o Enzo falou, dentro do que o Enzo falou, é muito importante. O Enzo teve uma sessão experimental comigo e ele teve uma experiência com o pai nessa sessão. Da mesma forma. Fecha o olho, visualiza e vai. Só que o que que ele está dizendo? Ele teve essa experiência, depois sozinho, ele teve mais uma experiência e depois ele não está conseguindo ter. É muito importante isso que ele trouxe, porque quando você vai para sua visualização, para sua meditação, todo o conflito vai aparecer. Vai aparecer. Uma vez, novamente contando uma história, porque tem muita gente nova, uma vez eu tava assim, meditando e falando pra Deus: Deus, eu dependo de ti, eu dependo de ti, eu dependo de ti. Daqui, de repente surgiu um sentimento ruim, mas mais ruim, sabe aquele negócio que até fede. Eu falei: o que que tem aqui? O que que tem aqui? O que que tem aqui? Então eu já capto logo: dependo de ti. O que que significa depender de ti pra mim? Logo, nasci filho de pastor, depender de ti é passar aperto esperando o dízimo dos outros. Então, logo eu entendi que a frase depender de Deus, para mim, tinha uma conotação muito ruim. Então, ao mesmo tempo que eu falava, dependo de ti, depender de Deus para mim era viver no aperto. Logo, na minha meditação, na minha visualização, a resistência apareceu. Só que eu tenho habilidade em ressignificar. Então, logo, eu fui para a palavra
peguei os textos que falam que Deus é abundante, começo a meditar nesses textos até ressignificar. Então eu fiz esse processo. Quando você tem uma ferida emocional, é isso que eu tô falando. Essa resistência vai aparecer. Na hora que você estiver passando tempo com Jesus, agora, igual eu não conseguia chamar Jesus de lindo, lindo, lindo. Por causa de um conflito que nem era muito traumático. Era só uma interação um pouco mais crua. Então, tudo quanto é conflito vai aparecer quando você quiser passar tempo com Jesus. É que a maioria não entende esse processo também que eu falo ainda, né? Tem alguma pessoal que já me segue há um tempo e alguém que já segue outras pessoas. Que esse negócio de passar tempo com Jesus, de olhos fechados, imaginando. Então, a maioria ainda não tem essa consciência. Mas é muito louco quando você começa a usar a sua imaginação para passar tempo com Jesus. Só que a visualização vai trazer os conflitos. Entendeu? Paternidade deveria ser uma entrega sincera de todo pai aos seus filhos, com carinho, atenção e cuidado para que as crianças tenham condições de se desenvolver com saúde mental e física. Refletindo ainda sobre a história de José, será que os irmãos de José tinham muitas feridas emocionais devido ao tratamento? Sim, pessoas feridas ferem. Outro ponto importante. Se você é um ferido, você fere outras pessoas. Você já feriu outras pessoas e você vai ferir alguém. Você vai ferir. Então, outra coisa boa para ser um curado é que curados curam. Pelo menos os curados nos ferem, já não fere mais, então já faz uma grande melhora para a humanidade. Então, se você não ferir mais ninguém, já é muito bom, tá? Então, claro que os irmãos, o pai, Jacó foi um péssimo pai nesse sentido, de demonstrar preferência, tipo, na cara, na lata, assim, que gerou a inveja dos seus irmãos, certo? E dentro desse assunto que você mandou aí, Samsung, que eu não sei seu nome, tá como Samsung, ela trouxe um ponto importante, tá? A nossa identidade em Deus, em Cristo, deveria ser ensinada pelos nossos pais. Por exemplo, uma coisa que eu falo pro meu filho, sempre, desde agora, que ele nem entende ainda mentalmente falando, mas o espírito dele recebe. Antes de ser meu filho, você é filho de Deus. Eu falo isso sempre pro meu filho. Por quê? A força que ele tem não é porque ele é meu filho. A força que ele tem é porque ele é filho de Deus. Então eu vou instituindo na cabeça dele, já. Pum! Lembre-se, antes de ser meu filho, você é filho de Deus. Coloca a mão sobre ele e fala assim: você é abençoado, você é rico, você é próspero, você é amado, você é aceito, você é protegido. Nenhuma seta alcança você, porque você está debaixo de oração, você está debaixo de intercessão. Você é amado, obrigado por ser meu filho, você me fez um pai, mas antes de ser meu filho, você é filho de Deus e você tem autoridade, você tem governo. Então, quem deve transferir a identidade correta para os filhos são os pais. Só que a maioria de nós não tivemos pais sábios para fazer isso. Então, os nossos pais marcaram nossa identidade de forma distorcida. Entende? Mais perguntas? Eu vou enviar o link aqui de novo, porque no meio de tantas perguntas ele sumiu. Não? Eu quero que você faça o seguinte: descreva essa aula. Surgiu uma pergunta. Então, descreva depois a aula. Abner, o ano passado eu fiz uma mentoria e passei por um processo que parei no hospital e fui diagnosticado per- per- perda de memória transitória. Você fez uma mentoria, passou por um processo e parou no hospital? Eita! Como que foi esse processo aí nessa mentoria? Hum, Era alguma ativação que você foi ter e você foi parar no hospital, é isso? Me fala aí depois, Leia. Leia, tu é a. Hoje tem bastante resistência. Você é a Leia que veio através do Vinícius? Eu tô falando com a Leia que já comprou a imersão, aqui tem uma Leia que já comprou, ou é outra Leia? Isso, tá. Então você foi que já comprou a imersão, certo? Certo. Então, assim, me chama no WhatsApp, eu quero conversar com você para que você participe da imersão sem nenhuma resistência. Vamos tentar resolver essa situação para você estar bem vulnerável no dia. Pode me chamar no WhatsApp que a gente conversa, tá? Porque se você for resistente, você vai receber muito menos do que você deveria receber. Beleza.
Descreva essa aula que a gente teve em uma palavra ou em uma frase, por favor. Manda aí no chat. Em uma palavra ou em uma frase, amigos. Excelente. Esclarecedora, você é uma bênção. Muito grato, Bianca. Edificante. Vi que tenho muitas coisas guardadas. Gratidão. Essa aula foi um sacode nos cristãos. É, é muito importante isso que você falou. Os cristãos devem ser as pessoas que dominam todas as áreas, todas as esferas da sociedade. Nós não podemos ficar escondidos nas nossas igrejas com os nossos conflitos. Não tem problema ir à igreja, é top ter comunhão, mas não é o lugar. Nós temos que entrar na sociedade e trazer o reino para a terra. Mas quanto mais conflitos nós estamos mais vivendo o nosso mundinho com as nossas dores. É a hora de ser livre. Assiste sua live com o Vinícius e você não imagina como Deus me revelou em tudo que foi dito. Show. Que maravilha, Jaqueline. Muito feliz de te ver aqui novamente. Fazia tempo que não lhe vi aqui, mas lembro de ti, sempre, tá? É isso, meus amigos. Sabe, chave para abrir alguns adiados. Eu sem querer sair. Tá bom, nós estamos finalizando aqui, Cássio. Essa aula vai subir para o YouTube. Eu vou colocar o link lá no grupo, tá? Eu peço que você é, compartilhe com outras pessoas que precisam ter consciência de que são feridas, porque tem muitas pessoas que nem têm essa consciência. Na verdade, grande parte nem tem essa consciência, tá? Então compartilhe isso. Se você toda ferida aprisiona sua alma na região das trevas, me sacudiu. Eita, se eu tivesse, é que eu não tô achando, não tá aqui, Guiana. Tem um livro que chama Regiões das Trevas. Eu já desci numa região das trevas. Duas vezes. Antes de finalizar, deixa eu contar essa palavra pra vocês. Ó, no final ficou um ourinho. Uma vez eu tive um sonho e eu desci numa região das trevas. E olha como é louco, como a experiência é doida. Nesse sonho, eu entrava no elevador, colocava pra ir pro subsolo. Só que o elevador descia sem fim, sabe? Ele descia e continuava descendo, não parava. Aí na hora que ele abre, tá tudo escuro. Aí eu sabia no sonho que era uma região das trevas. Aí eu fui andando no corredor e eu não via nada, tudo escuro. Só que nessa época eu estava interagindo bastante nos sonhos, então eu perguntava pro Espírito Santo, por que que eu tô aqui? Eu sabia, eu estava consciente que eu estava num sonho. E aí eu olhava para o lado, na hora que eu olhava para o lado, apareciam as cavernas, pessoas acorrentadas mesmo, com os dois braços acorrentados. E aí enquanto eu olhava para frente, eu não via nada. Eu não via as cavernas, mas na hora que eu olhava, eu via a caverna. E aí eu vi uma caverna com pessoas acorrentadas, olha que louco. E eu perguntava pro Espírito Santo, quem são essas pessoas? Olha o que ele falou para mim, como isso é sério. Pregadores do evangelho que tem o foco no dinheiro. Mano, aquilo foi muito pesado. Porque Jesus me mostrou como cada situação que nós fazemos, assim, por exemplo, o cara prega o evangelho, mas o foco dele é o dinheiro. Ele prega o evangelho para ganhar dinheiro. Eu não tô falando de uma pessoa que recebe quando vai pregar. Não tô falando disso, tá? Não leva. Eu tô dizendo aquela pessoa que vai, que prega, mas o foco dela, o coração dela tá no dinheiro. Ela tá escravizada na região das trevas, sendo torturada pelo diabo. Esses dias eu fui num lugar, aí já fui acordado mesmo. Eu tava passando tempo com Jesus, aí eu subi no céu, tô passando tempo com Jesus, muito louco. Jesus me levou pro lado de trás do trono e desceu a escada. Só que na hora que é como se do trono, é lógico, é Jesus, né? Ele tem acesso a tudo, ele é o Senhor de tudo, tanto dos vivos quanto dos mortos. Nós descemos numa escada e nessa escada que a gente desceu, a gente foi parar numa região das trevas. E aí ele me mostrou duas cadeias. Uma era a corrupção. Toda vez que você se corrompeu de alguma forma, a corrupção era no contexto de corrupção mesmo de, tipo,
eu não sei o nome da corrupção, mas sabe quando você tá no trabalho e você sabe que você tá fazendo algo errado? Tipo, você vai fazer um contrato, você dá uma vírgula a mais no contrato pra lesar alguém? Esse tipo de corrupção. Que nem a corrupção política, sabe? Mas a corrupção no mundo comercial, corrupção no mundo empresarial. Esse tipo de corrupção, quando você sabe que tá fazendo algo errado, mas você não se posiciona, se permite estar naquele algo errado, logo você está se corrompendo. Você é escravizado na hora numa caverna. Porque você passa a viver sob o governo das trevas, porque corrupção é com as trevas, tá? E um lugar, qual que foi, mano, a outra caverna? Tá me sumindo o nome da outra caverna. O nome da outra caverna era Prazeres. É quando você vive sua vida em prol do prazer. Então, por exemplo, prazer quer dizer o quê? É, você é viciado em alguma coisa, pornografia e tal, ou você não faz nada que seja edificante, só aquilo que a sua carne anseia. Por exemplo, não vejo a hora de chegar em casa e ficar 6 horas maratonando série, com pipoca e Coca-Cola. Aí você faz isso todo dia. Aí você passa o celular rodando 3 horas rodando feed. Ou seja, a sua alma, ela está o tempo todo só saciando os seus desejos. Você não faz nada produtivo, você não passa tempo com Jesus, você não passa tempo lendo Bíblia, você não trabalha de forma efetiva, mas você é uma pessoa que fica no sofá assistindo série, comendo doce, só vivendo pelos seus prazeres. Você fica dentro de uma caverna. Na verdade, você já está vivendo assim pelo fato de estar numa caverna. Mas a gente pode. Uma das coisas que eu vou fazer na imersão, tá? Eu vou entrar nesse lugar e arrancar muita gente da caverna, junto com Jesus. Jesus já me mostrou, tá? É uma das coisas que Jesus já me mostrou umas 3, 4 vezes eu fazendo isso. Inclusive, dá um grande temor, tá? Porque entrar nas trevas não é coisa de brincadeira, não. Mas muitas pessoas nós vamos arrancar dessas regiões e voltar essa parte da sua alma que estava presa para as regiões celestiais, que é o lugar onde você deve viver, completo e pleno, tá bom? Abner, posso ter ferida inconsciente, pois não me lembro de muito da minha infância? 80% ou mais das suas feridas são inconscientes. Por isso que se eu fosse aconselhar, eu falava, vai todo mundo, tá? Porque, não, não tenho ferida não. Vai sonhando, vai sonhando. Ó, pra você ter ideia, eu tenho ferida e tô ensinando pra vocês. E por isso que eu tô dizendo pra você, gente. É um lugar muito de arrogância pensar que eu não tenho ferida e mais nada pra ser tratado, entende? O Espírito Santo, ele me comunicou essa semana. Ó, ó como, ó, vou ser vulnerável pra vocês, pra você entender o poder de ser vulnerável. O Espírito Santo, essa semana, me comunicou uma ferida. O que que é uma ferida, gente? Tipo assim, é que toda vez. Eu vou até usar essa palavra de uma outra forma. Um padrão que não condiz com a Bíblia. Entende? Eu não estava conseguindo, literalmente, manter na proporção correta algo que Deus estava fazendo na minha vida. Aí o que que aconteceu? Ele me revelou isso, logo fiquei consciente. No outro dia, ele trouxe assim, ó, o rosto do meu terapeuta. Eu estava numa sessão com o aluno, eu já faz, sei lá, uns 3 anos que eu não faço terapia. 3, 4 anos. Ele trouxe o rosto do meu terapeuta. O que que isso quer dizer, gente? Que eu tenho que fazer terapia. É assim que você ouve a voz de Deus, entende? Então, na hora que eu vi o rosto, eu falei, aham. Isso foi na segunda. Na terça eu já fiz a minha primeira sessão. Rápido. Entende? Rápido. Você tá aí, percebeu que tem as feridas. Ah, não, eu vou pensar se eu vou fazer imersão. Por isso que não anda, mano. Pelo amor de Deus, gente. É rápido, rápido, rápido. Abner, mas é diferente, porque você talvez tenha o dinheiro para fazer. Quem disse? Quem disse? Deus me mandou fazer 2, 3 coisas esse mês que eu já falei para ele, Deus, tu que me mandou, eu tô fazendo. Então manda a provisão aí no nível hard. Eu me movo. Deus mandou, eu me movo. Eu me arrisco. Então o que que eu tô dizendo para você? Tem uma área da minha vida, ó que louco. Quando eu fiz a transição de alianças, o curso de transição de alianças, Deus me transicionou de cidade, de casa, de carro, tudo. Quando eu fui fazer a imersão, eu tinha mudado de cidade, de casa, de carro. Eu falei para Deus, Deus, eu vou fazer um evento sobre ativação de identidade. Eu quero que o Senhor se mova profeticamente na minha vida também. Qual é a área da minha vida que eu ainda não estou acessando identidade? Eu não estou acessando a identidade plena, 100%. Aí ele já começou. E eu estou sendo curado para chegar lá a curar, entende?
É isso o processo. Então Deus está me curando de uma área que estava inconsciente. E eu estou sendo tratado, sendo cuidado para chegar no dia, estar mais preparado para ser usado por Deus para curar você. É isso, já soltei demais. Tamo junto, fique na paz. Ah, eu vou soltar lá o link. Minha equipe ou eu mesmo vou entrar em contato com vocês, por isso eu não saia do grupo. Se você tiver dúvidas, o cara que manda as mensagens lá no grupo sou eu. Se você tiver dúvida, clica lá e vem falar comigo. Fala, Abner, eu quero fazer a imersão, tô com essa dúvida. Sou eu mesmo que respondo, tá? Não é a minha equipe, sou eu mesmo que respondo. Minha equipe vai aparecer para você com outro número. Aquela pessoa que tá mandando a mensagem sou eu mesmo. Eu quero fazer, mas tô com essa e essa dúvida. Vem falar comigo. Minha equipe vai entrar em contato com você. Mas quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Deus mostrou algo, se move. Esse é o lugar de fé. Tamo junto, fiquem na paz e até a próxima.